Vamos às notícias. O presidente Trump, nessa semana passada, tomou uma decisão histórica e polêmica: autorizar o uso de força militar dos Estados Unidos contra cartéis de drogas na América Latina, classificando oficialmente como organizações terroristas. Eu já vou trazer a reportagem de Van Kleber, nosso correspondente lá em Londres, né, que está dando uma entrevista na revista Oeste, e que vai explicar com mais detalhes esse impacto na América Latina. Ou seja, começando na Venezuela, eles devem invadir com força militar, com drones, aos quartéis de drogas de Maduro, que tem causado estragos, né, nos Estados Unidos, em Nova York, em vários estados dos Estados Unidos. E eles vão combater na raiz. Mas o que pode acontecer e ser favorável para os brasileiros, principalmente Rio de Janeiro, o eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, é de que eles devem estar classificando também, daqui para frente, PCC, Comando Vermelho, essas organizações criminosas brasileiras, também em grupos terroristas. E aí, os Estados Unidos poderão também adentrar aqui no Brasil com a sua força militar para combater esses narcoterroristas traficantes. Isso é uma boa notícia, mas é uma má notícia para o governo, porque o governo já não gostou de uns meses passados de o Trump querer já que o Brasil declarasse que PCC e Comando Vermelho fossem grupos terroristas. Não, aqui não existe grupos terroristas. Lula disse, não, isso não é viável. Eles não são nada disso, coitadinhos. Mas isso independe. Se os Estados Unidos classificá-los, mesmo que o Brasil não acate essa ordem, eles poderão adentrar com a força militar no Brasil. Isso é uma boa para os brasileiros que são reféns desses traficantes, né, nos nossos estados, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais. Vamos escutar a reportagem de Ivan Kleber, que ele vai ter uma análise mais detalhada, porque ele está por dentro desse assunto. Ação especial, como sempre, a nossa querida audiência aqui do Jornal da Oeste. Olha, uma das decisões mais importantes do campo internacional de Donald Trump, contando o primeiro e o segundo mandato. Gesiane, em prática, Donald Trump autorizou o Pentágono a utilizar a força militar contra cartéis de drogas da América Latina que são designados como organizações terroristas. Estamos falando de cartéis no México e principalmente o Cartel de los Soles na Venezuela. E essa decisão de hoje deve estar tirando a noite de sono de Nicolás Maduro. Isso porque, trazendo aqui uma rápida recapitulação dos fatos, os Estados Unidos não reconheceram o resultado, isso ainda na administração Biden, da eleição do ano passado. Portanto, Maduro não é reconhecido como presidente da Venezuela, e sim como ditador. Depois nós tivemos o fato justamente da designação do Cartel de los Soles, um cartel venezuelano, como organização terrorista. Somado a esse fato, recentemente, os Estados Unidos declararam Nicolás Maduro como chefe desta organização terrorista. Portanto, na visão da administração Trump, do ponto de vista legal, a partir de recentemente, Nicolás Maduro é chefe de uma organização terrorista. E com esta decisão de Donald Trump agora de autorizar o uso militar em solo estrangeiro e também via mar, os Estados Unidos, tecnicamente falando, têm a base legal para uma eventual operação militar contra o regime de Nicolás Maduro. Isso porque, segundo o secretário de Estado Marco Rubio, o Cartel de los Soles tomou o poder na Venezuela, não é legítimo. E enquanto o comunismo gritava, ele se ajoelhava em silêncio. Fato, Nicolás Maduro, per se, é o líder desta organização. Sendo assim, isso traria a base legal para uma eventual operação militar. Lembrando que no final do ano passado, em dezembro, os Estados Unidos assinaram um acordo com Trinidad e Tobago para justamente o uso do território de Trinidad e Tobago por conta das forças militares americanas. Se a gente olhar no mapa, Trinidad e Tobago fica a poucos quilômetros. Também colocou ali, dobrou o valor pela recompensa para informações que levem à captura
de Nicolás Maduro de 25 para 50 milhões de dólares. Agora não foi só ele. O Diosdado Cabello, que é considerado o braço direito do Nicolás Maduro, também está com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O Padrino Lopes, que é o comandante das forças militares da Venezuela, está com uma recompensa aí de 15 milhões de dólares. Então a administração Trump não está brincando. E olha só, a denúncia feita ontem pela a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, indica que o cartel de Los Soles, portanto o cartel venezuelano, está abastecendo os cartéis mexicanos, não é, com a droga que entra nos Estados Unidos. E aqui vem a questão da promessa de campanha que você falou, Gesiane, muito bem lembrado. A administração Trump entendeu que não adianta combater as gangues em Nova York, em Los Angeles, em São Francisco. É importante, obviamente, mas não resolve o problema. E o que resolveria o problema é justamente cortar o mal pela raiz. E de acordo com a administração Trump, este mal atualmente está em Caracas, na Venezuela. Então, além da questão política, da tomada de poder por conta de Nicolás Maduro e o cartel de Los Soles, nós temos também essa questão do narcotráfico. A Venezuela é considerada um estado que é tomado hoje por um cartel. Eu sei que as pessoas devem estar se perguntando, e o Brasil, onde entra neste contexto? Aqui uma rápida explicação: se eventualmente as organizações do Brasil, mais especificamente o PCC e o Comando Vermelho, forem designadas nos Estados Unidos como organizações terroristas, elas entram no decreto de hoje do Donald Trump, portanto isso autorizaria o uso das forças militares americanas com base legal lá nos Estados Unidos para... Ou seja, o recado foi dado, né? Tendo em vista ainda que o Brasil se negou, né? Quando aquele secretário esteve aqui, falou que não ia considerar terrorismo, mas tendo em vista a lei Magnitsky, ou seja, eles já reconhecem que aqui não há uma democracia tão plena assim, tendo em vista as big techs, enfim, todo o cenário que está acontecendo aqui, recados de Donald Trump dado por meio da Venezuela e por meio das ações na Venezuela ao Brasil. Jorge Serrão, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, que é o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, esse é mais um passo em direção a essa designação. E como você bem lembrou da questão da segurança nacional dos Estados Unidos, na semana passada, quando os Estados Unidos designaram a lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, a Casa Branca também publicou um documento afirmando que o Brasil representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Com essa decisão de Donald Trump hoje, eles estendem o combate às drogas para fora do território dos Estados Unidos. Então, os cartéis mexicanos e venezuelanos são alvos militares dos Estados Unidos. E, ao que tudo indica, proximamente poderemos ter também grupos brasileiros designados como grupos terroristas, o que tornaria aí o Brasil também, infelizmente nós não gostaríamos de ter que dar essa notícia, mas são os fatos e não adianta brigar com os fatos, não é mesmo? Potencialmente alvo de operações militares em solo brasileiro. Essa hipótese ainda é remota, mas ela já não é mais impossível de acontecer. Gesiane, eu devolvo para você. Colocou o PCC no meio, a gente sabe que é ruim, né, Ivan? A gente até confunde. Olha só, fora que a gente ainda tem um recado claríssimo ao Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, que Lula faz parte e é amiguinho, portanto, do Maduro. Marina Helena, estamos com o Ivan Kleber. Sua pergunta. Não, eu queria que o Ivan explicasse para a gente um pouco mais o que isso significa, né? Utilizar a força militar americana. Significa, por exemplo, no caso da Venezuela, vamos começar por lá, que pode ter uma invasão dos militares, né, ou algo assim. Aqui no Brasil, eu entendo que ao tentar fazer com que as autoridades brasileiras denominassem o PCC e o Comando Vermelho grupos terroristas, caso tivesse alguma atividade militar, vamos dizer assim, que precisasse, né, passar pelo território alguma coisa, as nossas autoridades seriam informadas. O que acontece também? Primeiro, em relação à Venezuela, mas caso eles também declarem o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas e agora que eles vão utilizar Forças Armadas para isso, significa o quê? Eles podem fazer alguma operação aqui no nosso país também?
Muito boa sua pergunta, Marina. Sempre uma alegria aqui compartilhar a tela com você na Oeste. Olha, no caso da Venezuela, nós estamos falando, sim, tecnicamente falando, uma operação militar dentro da Venezuela é possível. A palavra invasão talvez aqui não cabe, porque invadir o território inimigo significa invadir, e aí você abre o espaço, vai ocupar, não vai ocupar, como é que fica, não é? Então, não. Agora, na notícia de hoje, nós temos a informação também de que Donald Trump autorizou os militares, e eles já estão trabalhando nisso, os militares americanos, em um plano para atacar esses cartéis. Uma análise mais sóbria, em um primeiro momento, Marina, indica que ataques com drones, ataques aéreos a bases de operação desses cartéis pode ser a primeira opção, lembrando que os Estados Unidos têm uma grande tecnologia e com um potencial de atingir o alvo muito grande. Então, eventualmente, um primeiro... Estamos falando, eu vou repetir, Nicolás Maduro está no mesmo patamar que Osama Bin Laden e Saddam Hussein. Então, respondendo de maneira bem prática aqui a sua pergunta, Marina, sim, opções militares estão na mesa. No caso do Brasil, eu acho que seria algo semelhante também, com operações com drones, enfim, nas bases de operação desses grupos. Se o Brasil seria se as autoridades brasileiras eventualmente seriam avisadas antes de um ataque como esse, depende. Se a administração Trump achar que o governo brasileiro não vai colaborar como deveria, ou pode vazar alguma informação, talvez o governo brasileiro nem seja avisado. O que a gente sabe é que com o México, a presidente do México já se antecipou a isso e disse, não, vamos trabalhar juntos aqui até para coordenar o ataque. No caso do Brasil, aparentemente o Lula não consegue fazer uma ligação para o Trump, acho que não teríamos esse nível de comunicação. Agora, só deixando bem claro aqui para a audiência que nós estamos trazendo aqui uma hipótese, uma vez que esses grupos do Brasil não foram designados ainda como grupos terroristas pelos Estados Unidos. E uma outra pergunta que eu vejo muito nas redes sociais, Marina, se você me permite responder aqui, o governo brasileiro não designou, né, esses grupos como organização terrorista. Não importa. A Venezuela não designou o Cartel de los Soles como um grupo terrorista. Então, essa designação parte do governo americano. Óbvio que se o governo brasileiro fizer a sua parte, isso facilita. Perdão, mil desculpas. Mas a decisão de designar o PCC e o Comando Vermelho, eventualmente, como organização terrorista, depende única e exclusivamente lá da administração Trump. Então são duas questões diferentes, mas a Venezuela está, digamos, alguns passos à frente, né, na questão do Brasil em relação à questão militar. Para concluir, repetindo, sim, Donald Trump autorizou os militares que elaborem um plano. Se o plano será executado ou não, aí a gente precisa aguardar os próximos dias. Paralelamente, o FBI está ampliando a vigilância sobre indivíduos ligados aos cartéis e suas famílias, tanto na Venezuela como em toda a América Latina e no Brasil, principalmente. Enquanto que o governo dos Estados Unidos aumenta a recompensa pela captura de Nicolás Maduro para 50 milhões de reais. E até os mercenários já se adiantaram que vão assassinar Maduro. Essa é a intenção dos mercenários. Mas, se os mercenários não forem capturá-lo, o exército americano vai fazer, né, a sua parte. Então é isso que nós estamos vendo. Essa entrevista mostrou claramente que independe de o Brasil classificar o PCC e o Comando Vermelho e outras facções criminosas aqui no Brasil, independe da autorização do Lula, desse desgoverno ou do próximo governo. Independe. Porque isso cabe ao secretário Marco Rubio, né, designar essa classificação. Se eles classificarem, eles vão invadir também o Brasil, sem a concepção aqui dos brasileiros, quer dizer, do Lula. O Lula não vai classificar, o PT, esse desgoverno que está aí, ele jamais vai classificar o PCC e o Comando Vermelho, entre outros que já existem, são quase 60 nomenclaturas de organizações criminosas. Eles não vão classificar nenhuma delas como grupos terroristas, mas os Estados Unidos pode classificar. Foi o que aconteceu com a organização lá de Maduro, essa Solis, né? Eles, né, o Maduro não classificou como terrorista, mas o Marco Rubio classificou. E eles agora vão usar a força militar para desfazer esses quartéis. Isso tem que ser feito aqui no Brasil, porque o Brasil tem o PCC, o Comando Vermelho, que já estão em mais de 100 países, eu acho.
né, fazendo essa safadeza, essa droga, muita coisa errada e roubando tudo. Então é preciso que o Trump faça, né? É uma porta que está se abrindo de esperanças para que esses narcotraficantes e muitos, aqueles que o apoiam, canais de televisão, todos serão enquadrados na lei Magnitsky e grupos terroristas. É isso mesmo que deve acontecer, a gente torce para isso, para que o Brasil fique mais seguro e em paz. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para um amigo ou até mesmo um inimigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.